1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Hoje quero estudar com os irmãos sobre o seguinte tema: a providência de Deus e a crise financeira. Vamos então acompanhar a leitura bíblica. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós estamos vivendo este momento no nosso país de uma pandemia que tem trazido consequências graves na economia. E esta crise financeira sempre é uma oportunidade para a gente poder reavaliar qual é a relação que nós temos com o dinheiro. Como viver com menos? Como viver em tempos de recessão econômica? Qual deve ser a nossa cosmovisão bíblica a respeito do dinheiro? A palavra de Deus, ela nos apresenta uma série de advertências contra o amor ao dinheiro. Talvez nenhum texto seja mais claro do que aquele texto que está em Mateus capítulo 6, verso 21, quando Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que a gente faz com o dinheiro é a revelação mais verdadeira da nossa maturidade espiritual. E como os crentes devem então se relacionar com o dinheiro? Qual deve ser a nossa percepção sobre a questão financeira? Primeiro, nós devemos entender que ter dinheiro não é errado em si mesmo. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 7 diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Portanto, a Bíblia não ensina que ser rico é pecado. Você vai encontrar grandes homens da Bíblia que tinham posses, eram ricos dentro do padrão da época, e isso não era pecado. Abraão, um exemplo disso, Jó, ou até mesmo Salomão. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer então que o dinheiro, ele é uma dádiva, ele é um dom de Deus. Moisés, em Deuteronômio, no capítulo de número 8, do verso 11 em diante, ele adverte o povo de Israel sobre a maneira como Deus havia sustentado o povo durante a peregrinação no deserto, e ele mostra que todo o cuidado que eles receberam vinha das mãos do Senhor. Ele diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto,
Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17: Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então veja que Deus quer que o povo sempre se lembre e jamais trocar o provedor pela provisão, a bênção o abençoador pela bênção. Deus quer que o povo sempre se lembre de que é o seu favor, a sua providência, que tem abençoado a nossa vida com bênçãos materiais. Em terceiro lugar, os crentes devem ter uma atitude de gratidão, sejam quando eles recebem ou até mesmo quando eles perdem dinheiro. Normalmente, os crentes têm sempre aquela tendência de agradecer quando recebem. Poucos são aqueles que agradecem quando perdem. Você tem um exemplo disso, que é Jó, quando ele perdeu tudo. No capítulo 1, verso 21, ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, quem tem dinheiro não recebe da parte do Senhor um tratamento preferencial daquele que não tem dinheiro. Tiago advertiu sobre isso. Ele escreveu na sua carta no capítulo 2, verso 1, dizendo assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Tiago nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, não podemos jamais julgar de que uma pessoa é rica porque ela é abençoada por Deus, e aquela pessoa que é pobre, ela é pobre porque ela foi amaldiçoada por Deus. Em quinto lugar, os que têm dinheiro não devem ser orgulhosos e não devem colocar a sua confiança no dinheiro que possuem. Em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo instruiu os ricos da seguinte forma: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O grande perigo para aquele que tem riqueza é ele achar que ele está seguro por causa do dinheiro que ele possui. É ele colocar a sua confiança, a sua segurança e estabilidade no dinheiro, ao invés de depositar a sua confiança no Senhor. Provérbios, no capítulo 11, verso 28, adverte dizendo o seguinte:
Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. E em sexto lugar, os crentes nunca devem fazer a busca do dinheiro o seu principal objetivo na vida. O Senhor Jesus disse em Mateus 6,33, o Senhor ordenou dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tendo este panorama a respeito da maneira como nós devemos nos relacionar com o dinheiro, Paulo diz aqui no texto, no verso de número 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Paulo disse isso, ele estava se referindo aqui aos falsos mestres, mas também esse princípio se aplica a todos os cristãos como uma regra geral. O que Paulo está dizendo é que os verdadeiros pregadores do Evangelho devem evitar o amor ao dinheiro, porque esta característica é uma marca registrada dos falsos mestres. Mas todos os cristãos também devem aplicar isso para a sua vida. Podemos dizer que o dinheiro seria como uma arma, por exemplo. Não existe nada de errado intrinsecamente em ter uma arma, a não ser que você não tenha o porte dela. Mas como uma arma que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, tanto para proteger uma vida quanto para tirar a vida de alguém, assim também é o dinheiro. A maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro é que vai determinar se o seu uso vai ser para a glória de Deus ou não. E o pecado que Paulo aqui adverte, todo cristão, é para ele guardar o seu coração do pecado da avareza, do apego ao dinheiro. Quais são esses sinais de perigo do amor ao dinheiro para a vida de um cristão? O apóstolo Paulo estabelece aqui alguns princípios em relação ao dinheiro. Ele nos adverte que um coração que ama o dinheiro mais do que a Deus vai comprometer na sua vida o testemunho do Evangelho, no exercício prático da verdadeira justiça e da verdade. No contexto aqui, o apóstolo Paulo ele fala dos falsos mestres. Veja aí a partir do verso de número 3 do capítulo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo então está se referindo aqui aos falsos mestres, cujos objetivos que eles tinham era ter benefícios pessoais. O que eles visavam não era um compromisso em pregar o Evangelho, mas se beneficiar do Evangelho para conseguir o seu objetivo, que era o lucro. Paulo então ele escreve para contrariar essa noção pervertida que a piedade religiosa era um meio de um ganho pessoal.
supondo que a piedade é fonte de lucro. Era isso que os falsos mestres pensavam. E essa questão leva então à discussão do verso 6 ao verso 10. Paulo examina aqui nesses versos sobre a natureza do amor ao dinheiro, o efeito de amar o dinheiro, e nos dá um exemplo de como não amar o dinheiro. Então vejamos primeiro a natureza do amor ao dinheiro. Verso de número 6. Ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amar o dinheiro é algo perigoso por causa da sua própria natureza. E Paulo aqui nos enumera algumas características deste amor ao dinheiro, e ele mostra por que é tão perigoso. Primeira coisa que ele fala é que o amor ao dinheiro, ele ignora o seu verdadeiro lucro. Ele diz que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E quando ele diz isso, de fato, essa expressão está relacionada ao verso anterior. Ele está se referindo aqui aos falsos mestres que olhavam para a piedade como fonte de lucro, olhavam para a prática religiosa como uma forma de obter uma vantagem econômica. E Paulo está fazendo exatamente um contraponto, dizendo: de fato, a fonte de lucro da piedade não é o dinheiro, mas é o contentamento. Paulo está dizendo: de fato, a piedade, que significa reverência ou religião, piedade que normalmente está relacionado para descrever uma vida de santidade ou uma verdadeira espiritualidade. Paulo está dizendo: essa piedade, a vida cristã, ela tem muito lucro sim, mas o lucro que ela traz não é como alguns falsos mestres pensam. O lucro da vida cristã, o lucro de nós andarmos com Jesus, está no fato de nós termos contentamento. E essa palavra é muito importante de nós entendermos quando vivemos em tempos de crise econômica. A palavra contentamento significa autossuficiência, e ela está relacionada à maneira como nós lidamos com as questões econômicas do nosso dia a dia, que é fruto da providência de Deus. Paulo experimentou isso na sua vida e ele escreve sobre essa suficiência que ele tinha em Deus para viver em qualquer situação. Ele diz, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, ele diz: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Escrevendo aos Filipenses, Paulo dá o seu próprio testemunho pessoal de contentamento. Ele diz em Filipenses 4:11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele acrescenta no verso 19, dizendo:
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, para o crente, aquele que vive pela fé em Cristo Jesus, o contentamento não é apenas uma mera virtude nobre. O contentamento do cristão, ele não está baseado no dinheiro, mas está fundamentado na suficiência fornecida por Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus. Amar o dinheiro nos priva deste contentamento espiritual que ignora o verdadeiro ganho proporcionado pela genuína piedade. A verdadeira piedade produz contentamento e riquezas que não são materiais, são riquezas espirituais. As pessoas são verdadeiramente ricas quando elas estão então contentes com o que elas têm, satisfeitas não pela sua conta bancária, mas satisfeitas com aquilo que elas recebem da mão providente de Deus. A pessoa mais rica é aquela que não precisa de mais nada. Provérbios 30 tem uma oração que todos nós deveríamos fazer todos os dias, debaixo desta visão da satisfação que devemos ter, da suficiência que vem das mãos de Deus para a nossa vida, através da sua providência. E ele disse assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias: Senhor, dá-me o pão que me é necessário. Então, uma vida piedosa, a verdadeira espiritualidade, ela é motivada não pelo amor ao dinheiro, mas pelo amor a Deus. Aquele que tem a verdadeira espiritualidade, que é realmente um servo do Senhor Jesus, ele procura as verdadeiras riquezas de contentamento espiritual, que vem da sua confiança no Deus que é todo suficiente. Davi disse isso no Salmo 63. A partir do verso 1 ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Davi, ele sabia que em Deus ele tinha a graça que lhe era todo suficiente para viver em qualquer situação da sua vida. Nenhuma quantia de dinheiro vai compensar a falta de contentamento. É uma grande ilusão as pessoas acharem que se elas tiverem dinheiro, elas vão ser mais felizes. Isso é uma grande mentira. Um dos homens mais ricos, milionários, John Rockefeller, ele disse certa vez: eu fiz muitos milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Certa vez,
Henry Ford, o fundador da grande montadora Ford, ele comentou: eu estava mais feliz fazendo trabalho de mecânico. Rockefeller também, em outro momento, ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que nada tem além de seu próprio dinheiro. O amor ao dinheiro e uma vida de contentamento são coisas, então, incompatíveis. Há um provérbio romano que diz assim: o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede você tem. E Eclesiastes capítulo 5 resume tudo isso no verso 10, dizendo: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. O dinheiro não te traz felicidade. O dinheiro não preenche o vazio da sua alma. O dinheiro não dá significado e propósito. É uma grande ilusão. Após o apóstolo Paulo então falar da natureza do amor ao dinheiro, agora ele fala da perspectiva do amor ao dinheiro, ou seja, do efeito do amor ao dinheiro na vida de uma pessoa. E qual é a influência que este amor ao dinheiro causa na vida dela? O apóstolo Paulo diz no verso de número 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O amor ao dinheiro tem uma perspectiva reduzida sobre a nossa existência humana. Veja aqui no texto a palavra nada, porque nada é colocado em primeiro lugar na frase, e Paulo aqui quer dar uma ênfase. Ele quer mostrar que nós não trazemos nada para o mundo quando nós nascemos, e nós não podemos tirar nada do mundo quando morremos. Jó disse isso. Um dos homens mais ricos do seu tempo, ele reconheceu isso. No capítulo 1, verso 21, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. Eclesiastes capítulo 5, verso 15 diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Nada nós levamos do fruto do nosso trabalho. Normalmente as pessoas são dominadas pelo amor ao dinheiro, e elas gastam muito tempo para ganhar dinheiro com coisas que são temporais. Elas gastam muitas vezes sua vida inteira, suas energias, seus pensamentos, sua criatividade para ganhar dinheiro de uma coisa que é de valor transitório e passageiro. Por isso Paulo está dizendo: quem ama o dinheiro ignora as verdadeiras riquezas de valor eterno. Lá em Provérbios, no capítulo 27, verso 24 diz: porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Como a gente fala no nosso dia a dia, ditado popular: caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada desta vida. Sua casa, seu carro, seus bens, sua poupança, nada. Jesus mesmo disse sobre isso, e ele falou que é loucura alguém ter como objetivo da sua vida as riquezas temporais. Ele disse lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e 20: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem
roubam. Jesus contou uma parábola também em Lucas 12, do verso 15 a verso 21, que ilustra muito bem esse ponto de alguém colocar o dinheiro como único propósito da sua vida. E ele diz assim, a partir do verso 15 de Lucas 12: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiam uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que Jesus quer nos ensinar é que uma pessoa que está tão concentrada nas posses materiais, em ganhar dinheiro, ela está tão cega por isso, por esta cobiça, por este desejo, que ela perde a perspectiva da eternidade. E por isso Jesus chama essa pessoa de louca. Ela vive uma loucura. Ela acha que o dinheiro vai lhe dar sentido para a vida, vai lhe trazer alegria, e que tudo se resume nisso. É isso que o apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro nos cega e faz com que a gente pare de pensar naquilo que realmente tem valor e que deveria ocupar a nossa mente, as nossas energias e a nossa busca, os valores que são eternos, os valores do reino de Deus. Após Paulo então falar da natureza do amor ao dinheiro, da perspectiva do amor ao dinheiro, agora Paulo fala que o amor ao dinheiro não consegue compreender o valor da simplicidade da vida. Veja o que ele diz no verso de número 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amar o dinheiro obscurece a simplicidade da vida. Quanto mais dinheiro tem, mais complicada e complexa se torna a vida de uma pessoa. Quanto mais dinheiro, mais problema. Mais dinheiro, mais preocupações. Mais dinheiro, mais gente comendo da tua mesa. Eclesiastes 5,11 diz assim: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Então, as coisas materiais demandam tempo, energia, que poderiam ser gastos de uma outra forma. Paulo fala aqui da simplicidade da vida. Paulo fala que alimento e roupa, tendo sustento e com que nos vestir, coisas básicas para você viver. Ele diz que são necessidades suficientes para você ter uma vida de contentamento neste mundo. Paulo aqui, ele não está condenando o uso de posses, se Deus, na sua providência, resolver nos conceder. Paulo também não está sugerindo aqui que devemos fazer um voto de pobreza, mas o que Paulo aqui está mostrando é que o objetivo supremo da vida de um cristão, da sua verdadeira espiritualidade, deve ser de amar e glorificar a Deus, e não pelo desejo de acumular bens materiais. Se Deus, na sua providência, Ele conceder a você bens materiais muito mais do que você precisa,
Paulo está dizendo: não deixe os bens materiais, o dinheiro, ocupar o centro das suas motivações, porque o amor ao dinheiro se transforma em ídolo do coração. Verso 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nunca devemos perder de vista qual é a verdadeira espiritualidade, qual é a verdadeira prática da fé cristã em Jesus. A nossa comunhão com Deus, o nosso amor por Ele deve ser sempre maior. O nosso desejo pelo Senhor deve ser sempre maior do que qualquer outra fonte de desejo por bens materiais. A nossa sociedade não pensa assim. A nossa sociedade, ela é materialista. Ela estimula o consumo. A nossa sociedade substitui as pessoas pelas coisas, o relacionamento pelo entretenimento. E se nós perdemos a simplicidade da vida, que se concentra nos relacionamentos, nós perderemos a essência da vida cristã. O amor pelo dinheiro pode levar um cristão para tão longe de Deus que ele perde o que é mais importante na sua vida. Ele perde o seu relacionamento com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse de maneira muito clara e de uma forma muito simples como deveríamos viver a nossa vida livre do amor de coisas materiais. Ele disse em Mateus 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Viver uma vida simples, viver a vida cristã na sua mais absoluta pureza, é nós entendermos que Deus proverá as nossas necessidades. Guardar o coração da avareza, guardar o coração da cobiça. Quero terminar falando então de alguns princípios práticos que nos ajudam a manter a vida livre deste desejo, desta cobiça por posses materiais. Primeiro, nós devemos nos lembrar de que nós somos apenas mordomos das bênçãos materiais que recebemos das mãos do Senhor. Nunca se esqueça disso. O dono de todas as coisas é o Senhor. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Nós apenas somos administradores daquilo que Ele confia em nossas mãos. Segundo lugar, o cristão deve cultivar um coração agradecido.
Deus não nos deve nada. Qualquer coisa que a gente recebe das mãos de Deus não é por mérito. Tudo que nós temos é pela misericórdia do Senhor. E nós deveríamos ter um coração agradecido por tudo que o Senhor tem nos dado. Em terceiro lugar, nós devemos aprender a distinguir quais são as nossas reais necessidades. Muitas vezes, grande parte das nossas preocupações não diz respeito àquilo que realmente precisamos, mas estamos preocupados em realizar ou satisfazer as nossas cobiças, não as nossas reais necessidades. Em quarto lugar, os crentes devem se disciplinar a ter uma vida mais simples. Isso é um grande desafio nesse contexto que a gente vive. Gastar menos, viver com menos, comprar menos, consumir menos. A facilidade que se tem hoje de comprar coisas, de adquirir bens, de fazer dívidas, de comprar a crédito, se torna uma grande tentação. E o resultado que a gente tem visto é muitos cristãos vivendo atolados em dívidas. Não porque estão consumindo para a sua necessidade básica, mas movido pelo desejo, pela cobiça, simplesmente pelo consumo. Em último lugar, os crentes devem oferecer a si mesmos e tudo que eles têm para glorificar o Senhor através da sua vida financeira. Devemos, como disse Jesus, ajuntar tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Ali deve estar o nosso coração. Em Cristo Jesus está o nosso maior tesouro. É no seu reino, é servindo a Ele, é buscando Ele em primeiro lugar, entendendo que Ele é a nossa maior alegria e é nele que está o nosso contentamento e a fonte da nossa maior recompensa. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém?